Imagine entrar em um lugar onde cada passo ressoa como um aviso, onde o ar é tão denso que parece empurrar seus pulmões, e o silêncio é tão pesado que sufoca. A Caverna do Diabo, em Eldorado, São Paulo, guarda mistérios que desafiam qualquer explicação racional. Se a primeira parte já mostrou desaparecimentos e sons inexplicáveis, agora vamos mais fundo. Relatos perturbadores sugerem que aqueles que se aventuram para além das primeiras galerias sentem que o mundo exterior desaparece como se a própria realidade fosse distorcida. Há ecos que não pertencem a este mundo, sombras que se movem contra a lógica e uma sensação crescente de que algo invisível os observa, sempre um passo atrás, sempre próximo. Um grupo de exploradores decidiu registrar a experiência de dentro da caverna. Armados com lanternas, sensores térmicos e gravadores de áudio, eles avançaram lentamente. A cada metro, o frio aumentava sem explicação e as paredes úmidas pareciam sugar o calor de seus corpos. O som de seus próprios passos ecoava de maneira estranha, ora muito próximo, ora distante, como se cada movimento fosse acompanhado por um duplo espectral. O ar cheirava a terra molhada, mas também carregava um odor metálico, intenso e nauseante, que se impregnava na pele. Não havia vento, mas uma brisa gelada passava, atravessando roupas e ossos, como se mãos invisíveis percorressem cada centímetro do corpo. Eles chegaram à primeira galeria profunda, onde a luz de suas lanternas mal penetrava a escuridão absoluta. O silêncio era absoluto, até que um som surgiu, um assovio baixo, metálico, que parecia ecoar de dentro das próprias paredes. Lucas, o mais corajoso, riu nervosamente, tentando racionalizar. É só o vento refletindo nas pedras, mas o vento não assobia nomes. O assobio voltou, agora acompanhado de um murmúrio distante, indistinguível, mas carregado de intenção. Mirella parou, engolindo em seco. Vocês ouviram isso? Perguntou. E ninguém respondeu. O frio parecia aumentar, congelando dedos e pés, tornando cada movimento doloroso, à medida que avançavam. Os sensores térmicos começaram a registrar picos estranhos. Manchas de calor surgiam e desapareciam rapidamente, movendo-se em padrões que não correspondiam a nenhum corpo humano. Quando tentaram filmar, as câmeras falharam, reiniciando sozinhas, como se a tecnologia fosse repelida. Uma sensação de desorientação se instalou. O corredor à frente parecia alongar-se, distorcendo-se, como se a caverna respirasse. E então veio o primeiro grito. Não um grito distante, mas um rugido humano, prolongado, cheio de dor, reverberando contra todas as paredes. Ninguém sabia quem era. Todos sabiam que ninguém havia gritado. Mais adiante, encontraram a chamada Galeria dos Ecos. Ali, o som se multiplicava, retornando em vários tons, alguns impossíveis de identificar. André tentou gravar. Quem está aqui? Perguntou, a voz trêmula. O retorno foi aterrador. Nós, a palavra ecoou não apenas uma vez, mas centenas de vezes, em sincronia caótica, sobrepondo-se à própria respiração dos exploradores. Mirella sentiu algo roçar sua nuca e se virou menos. Nada havia ali, mas a sensação de toque frio e pegajoso permaneceu, como se dedos invisíveis tivessem percorrido sua pele. O grupo chegou à sala da penumbra, onde a luz de suas lanternas era quase totalmente absorvida pela escuridão. O ar ali tinha densidade quase líquida, tornando cada passo lento, como se andassem através de mel congelado. E então surgiram as sombras. Primeiro sutis, refletindo nas paredes, depois mais definidas, formas humanas caminhando lentamente, mas sem mover pés nem braços, apenas flutuando. Pareciam vigiar, calcular, antecipar cada movimento. Um deles começou a sussurrar, em um português antigo e distorcido. Palavras que ninguém reconheceu,
mas que carregavam uma ameaça clara. Vocês não deveriam estar aqui. Rodrigo, um jovem que explorava a caverna sozinho anos antes, havia desaparecido, sem deixar vestígios. Alguns acreditam que seu espírito ainda vaga pelo interior, chamando por ajuda. Naquela noite, André sentiu um chamado familiar. André, a voz vinha de todas as direções, e nenhuma ao mesmo tempo. Ele tentou correr, mas a caverna parecia se mover, mudando corredores, fazendo com que cada passo o afastasse da saída. Um frio intenso atravessou seu corpo, e ele sentiu seu coração quase parar. Mirella agarrou sua mão, mas a sensação de ser puxado para baixo, para dentro da pedra viva, não desapareceu. À medida que avançavam, ruídos de correntes sendo arrastadas começaram a ecoar. Algumas pedras se moviam levemente, como se algo rastejasse pelo chão. Lucas caiu, tentando se levantar, mas a sensação de mãos invisíveis agarrando seus tornozelos o impediu. Um cheiro fétido surgiu, mistura de carne podre e enxofre, penetrando suas narinas e causando náusea intensa. O grupo começou a perceber que não estavam apenas sendo observados, estavam sendo caçados por algo que não podia ser visto, mas que sabia exatamente onde cada um estava. Em uma das câmeras, mais tarde revisadas, é possível ver imagens confusas de figuras translúcidas passando rapidamente atrás dos exploradores, mas no momento ninguém as viu. Sussurros se intensificavam, palavras ininteligíveis, misturadas com gritos de dor e risadas baixas. Cada eco reverberava de forma imprevisível, criando uma paisagem sonora de terror absoluto. Os exploradores sentiam como se a própria caverna tivesse consciência, reagindo a seus medos, distorcendo tempo e espaço para mantê-los ali, presos. O grupo finalmente chegou à chamada Galeria dos Perdidos, o ponto mais profundo da caverna. Ali, a escuridão era completa. Nem a luz das lanternas penetrava totalmente. André sentiu algo agarrando seu braço, forte o suficiente para machucar. Gritou, mas o som não se propagou normalmente. Parecia ser absorvido pela pedra viva. Quando olhou para trás, todos os outros estavam imóveis, paralisados por algo invisível. Um odor de enxofre misturado com sangue fresco encheu o espaço, fazendo todos vomitarem. E então veio o toque final. Uma forma gigantesca, humanoide e flutuante, sem rosto, coberta por sombras pulsantes, atravessou o grupo. Sua presença era tão intensa que cada respiração se tornou dolorosa. Cada pensamento parecia desintegrar-se. Um grito coletivo ecoou, mas não havia saída. A forma pairava sobre eles, invisível, mas fisicamente sentida. André caiu, a respiração falhando, e sentiu sua mente quase se fragmentar. Quando finalmente recuperou consciência, a galeria estava vazia. As paredes não tinham mais marcas, os sons haviam cessado. Mas eles sabiam, não haviam saído sozinhos. Ao emergirem da caverna, a madrugada os recebeu com silêncio absoluto. Nenhum som, nenhuma brisa, apenas o peso do que haviam vivenciado. Todos apresentavam hematomas inexplicáveis, sinais de queimaduras frias e marcas de mãos invisíveis. Os sensores térmicos, agora revisados, mostravam trajetórias de calor que correspondiam a movimentos impossíveis, como se corpos espectrais tivessem atravessado paredes e teto. A câmera gravou ruídos que ninguém ouviu na hora, sussurros, passos e risadas, que permanecem até hoje indetectáveis para os que não acreditam. Desde então, moradores afirmam que em noites de lua cheia ainda é possível ouvir gritos e assovios vindos do interior da caverna, como se Rodrigo e outros que desapareceram jamais tivessem deixado aquele lugar. Alguns juram ver sombras humanas na entrada, desaparecendo assim que alguém se aproxima. Exploradores experientes evitam a caverna, e até cientistas relataram falhas inexplicáveis em equipamentos. Há quem diga que a Caverna do Diabo é, de fato, uma passagem entre dimensões, onde o tempo e o espaço
não obedecem às regras humanas. E você teria coragem de entrar sozinho, sabendo o que pode encontrar? Teria forças para ignorar os sussurros e resistir ao toque invisível de algo que habita aquele lugar há séculos? A caverna do diabo continua lá, silenciosa, esperando por curiosos e corajosos, guardando seus segredos mais sombrios. Mas lembre-se, algumas portas, uma vez abertas, jamais podem ser fechadas. Respire fundo, apague as luzes e imagine. Cada som que você ouve à noite poderia ser o eco daqueles que nunca voltaram. Cada sombra que passa pelo canto do seu olho poderia estar observando você agora. A caverna do diabo não é apenas pedra e escuridão. É medo vivo, sempre à espreita, pronto para atravessar o limiar entre o mundo dos vivos e o que não deveria existir.